Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui. E olha só, não feche essa aula porque ela é extremamente importante, ó, é top! Hoje nós vamos fazer uma introdução à ondulatória, extremamente importante. Então, bora lá, gente! Só que bacana, moçada. Primeiro, quando a gente estudou sobre ondas, a primeira situação é quanto a uma definição. Pergunta, professor, o que é onda? Eu acredito que a melhor definição de uma onda seja um transporte de energia sem matéria. Na verdade, quando nós desenhamos uma onda, ela serve para representar qualquer situação que vibre, que oscila, um movimento que se repete, eu posso representar através de um gráfico de uma onda, ok? E essa onda, na verdade, a gente coloca como sendo a situação. Professor, como assim? Transporte de energia, ela transporta energia, mas não transporta matéria? Vamos imaginar quando você está na praia, você está lá no mar, e de repente vem uma onda. Na verdade, quando aquela onda quebra, ela já deixou de ser onda. Onda é aquilo que às vezes chamamos de marola. Você está lá no mar, de repente vem uma ondulação e essa ondulação passa por você. Na verdade, o que aconteceu? Você teve um movimento, você simplesmente ganhou energia indo para cima e para baixo quando esta onda passou por você, mas efetivamente você não se deslocou horizontalmente. Então, a onda, no caso as ondas que ocorrem na água, lá no mar, ela transporta a energia, mas não efetivamente matéria. Não vamos confundir aí com corrente, né? Daí tem as correntes marítimas, por exemplo, ou o rio, por exemplo, que arrasta, as águas se movem e te arrastam de um lado para o outro. Mas em si, a onda, ela não faz com que você se movimente horizontalmente, ok? E para a gente começar a entender um pouquinho mais, né, que ondas, professor, mas que ondas vamos estudar? É ondas no mar, da água? Pode ser, mas também pode ser algo bem simples, eu pegar uma corda e vibrar esta corda, eu estou produzindo ondas na corda, mas também nós podemos estudar ondas tipo eletromagnéticas, tipo esta luz que está iluminando aqui meu estúdio, assim como podemos estudar ondas sonoras. Sim, o que eu estou falando são ondas também, transportam a energia sonora e assim por diante. Logicamente, nós vamos separar estas situações. E para isso, nós temos que começar com uma classificação, como eu coloquei aqui para vocês. A primeira situação da classificação, nós vamos classificar quanto à sua natureza, ou seja, a sua produção. E como será essa classificação, professor? Olha que legal! Primeira situação de natureza, quanto à natureza da onda, nós vamos classificá-la como uma onda mecânica. Aí quando eu coloco para vocês, você fala assim, professor, mas eu não sei, o que é uma onda mecânica? Aí você vai anotar aí, onda mecânica, ela é aquela onda que necessita de um meio material para se propagar. Isso quer dizer que eu preciso ter um meio material para ela se propagar. Então, vou colocar aqui. Aí você vai falar assim, professor, não entendi. Como assim meio material? Bom, então vamos pensar no som. Então, necessita de um meio material para se propagar. Por que nós vamos pensar no som? Olha só, quando eu estou falando aqui com vocês, o que acontece? A minha voz, na verdade, as minhas pregas vocais, elas começam a vibrar o ar que está em volta. Tanto que quando eu estou falando expirando. O ar passa pelas minhas pregas vocais para fora da minha boca. As minhas pregas vocais vibram esse ar que sai da minha boca, que consequentemente vibra o ar que está em volta de mim, até vibrar o captador aí de som, né, o microfone da minha câmera. E aí, quando vocês ligam aí para assistir esse vídeo e também para curtir, dar um like nesse vídeo e também para compartilhar esse vídeo com a galera, assim, e também seguir a gente lá no Instagram. Qual é o Instagram? Aquele na estrada com os profs. Quando você faz isso, se você está me ouvindo, tem uma caixinha de som aí no seu notebook, no seu computador, e essa caixinha de som, esse alto-falante, ele começa a vibrar,
Mas vibrar o quê? O ar que está em volta até chegar nos seus ouvidos e vibrar aqueles ossinhos, sabe aqueles ossinhos, né? O estribo, o martelo e bigorna? Então, o som, ele é uma onda mecânica, ou seja, ele precisa desse meio material, ele precisa do ar, por exemplo, para se propagar, mas também ele se propaga por um sólido, o som também se propaga por um líquido, pela água, por exemplo, mas ele precisa de um meio material, ou seja, não se propaga no vácuo. Eu já vou colocar aqui exemplo de uma onda mecânica é o som. Ah, professor, só o som? Não. Ondas do mar, por exemplo, para que tenha aquela ondulação, tem que ter a água, se propaga pela água. Se eu pego e começo a vibrar uma corda, o meio material seria a corda onde a onda está se propagando, ok? Mas, logicamente, nós vamos colocar o som, que na sequência é exatamente o que nós estudaremos, ok? Justamente a propagação desta onda mecânica chamada de som. O segundo tipo de onda, moçada, quanto à sua natureza, eu vou colocar aqui, logicamente, é uma onda chamada de onda eletromagnética. E quando eu coloco em onda eletromagnética, você vai falar, professor, o que é uma onda eletromagnética? Bom, agora você já sabe. Ao contrário de uma onda mecânica, ou seja, é uma onda que não necessita de um meio material para se propagar. Ou seja, ela propaga-se também no vácuo. Então, vou colocar aqui que é da seguinte maneira, que não necessita de um meio material, ok? Então, olha só, não necessita de um meio material. Eu não estou dizendo que ela se propaga apenas pelo vácuo, tá? Tome cuidado, eu estou dizendo que ela também propaga-se no vácuo. Exemplo de uma onda eletromagnética. Logicamente, existem várias ondas eletromagnéticas, mas uma delas que nós vamos estudar é a luz. A luz é uma onda eletromagnética, assim como as micro-ondas, assim como o raio-x, assim como o infravermelho, assim como o ultravioleta, assim como a luz visível. Ela não necessita de um meio material para se propagar, mas não quer dizer que ela não se propague na água, por exemplo, né? Porque a água, sendo transparente, não quer dizer que ela não se propague pelo ar. Na verdade, a onda se propaga em todos os meios que forem transparentes ou translúcidos para ela, ok? E aí, pensando nisso, ela também se propaga no vácuo. Então, ela não precisa desse meio material para ela se propagar. Isso é a primeira classificação da onda. E essa classificação nós dizemos que é quanto à natureza. Top! Olha só que legal, moçada. Então, agora, a segunda classificação que nós vamos fazer das ondas é quanto à sua vibração, ok? Você vai falar, professor, como assim quanto à vibração? Primeiro, a onda ela pode ser longitudinal quanto à sua vibração. O que seria isso? Coloquei a definição aqui para vocês. A onda longitudinal é aquela onda cuja direção de vibração é igual à direção de propagação. Aí quando coloca assim, você fala, ah, professor, eu não entendi. Vamos pensar numa mola. Pensa uma mola, tá ligado? Aqueles brinquedos que tinha, a gente jogava a mola de um lado pro outro. Pensa uma mola em cima de uma mesa e você vem de um lado e dá um tapa nessa mola, ela vai começar a vibrar dessa maneira. Mas na verdade, a hora que você deu um tapa na mola de um lado, o que aconteceu? A bola comprimiu de um lado e estendeu, comprimiu e estendeu. Isso é uma onda longitudinal. Ela fez essa situação, você bateu, ela fez isso aqui. Isto é uma onda longitudinal. Olha só, tentei representar para vocês. Comprimiu, estendeu, comprimiu, estendeu, comprimiu, estendeu. E assim por diante. Ou seja, na verdade a mola inteira estava em repouso. A hora que eu dei um petelequinho deste lado, ela começou a vibrar. E eu percebi que de repente o outro lado começou a vibrar também. Ou seja, esta é a direção de propagação da onda. Ou seja, aqui está a propagação da onda. Ou seja, horizontal. E eu percebo que se eu marcasse, por exemplo, um pontinho nesta mola, eu perceberia que esse pontinho ele começaria a vibrar para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Isso quer dizer que a vibração desta onda nesta mola se dá desta maneira aqui. Ou seja, a vibração é para lá, para cá.
também é horizontal. Ou seja, a direção de vibração é igual à direção de propagação. Isto é uma onda longitudinal. Dar um exemplo para vocês, o som. O som, ele é uma onda longitudinal. Vocês perceberam que eu estou falando basicamente sobre o som e luz, que é justamente o que nós estudaremos na sequência, alguns fenômenos sonoros e alguns fenômenos luminosos também, ok? O segundo tipo de classificação, quanto à vibração, é uma onda transversal. Ah, professor, o que é uma onda transversal? Coloquei a definição. A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Ou seja, vamos imaginar aqui, ó, coloquei o desenho para vocês. Imagine uma corda, eu tenho uma corda esticada e de repente eu começo a dar pulsos nessa corda, para cima e para baixo. Se eu tivesse um nó no meio dessa corda, você iria olhar este nó e eu estou vibrando a corda, Se você ficasse olhando para o nó, você perceberia que o nó, ele faria este movimento aqui, para cima e para baixo. Esta, na verdade, é a vibração da onda. Concordam comigo? Este nó, essa onda, ela vibra para cima e para baixo, para cima e para baixo. Porém, vamos imaginar inicialmente a corda estava em repouso. A hora que eu comecei a vibrar uma das extremidades da corda, de repente a outra extremidade começou a vibrar também. Isto quer dizer que aqui está justamente aqui onde eu coloquei a direção de propagação da corda. Aqui está a propagação da corda horizontalmente. Isso quer dizer que a direção de vibração e de propagação, elas são perpendiculares, ou seja, forma 90 graus. Ah, professor, ele vai me dizer que uma onda transversal é tipo a luz. Isso, a luz é uma onda transversal. A luz é uma onda eletromagnética e transversal. O som é uma onda mecânica e longitudinal, ok? E tem uma terceira classificação, coloquei que seria uma onda mista, ok? Professor, onda mista é aquela onda que ela é longitudinal e transversal ao mesmo tempo. Dê um exemplo. Pense você pegar essa mola e começar a fazer assim com esta mola. Essa mola ela vai vibrar desta maneira, mas ela também vai ter compressões na sua extensão. É uma onda longitudinal e transversal. É o que basicamente ocorre essa onda na superfície de líquidos, tá? Se você pega uma bacia com água e começa a cutucar o seu dedo, bater o seu dedo na superfície da água, ela vai fazer uma onda transversal, mas você percebe que ela também vai fazer uma onda longitudinal. Eu vou sair da imagem, se você quiser dar um pause nesse vídeo para dar uma analisada, esta é a hora porque a gente vai continuar a falar sobre ondas e é ó, top! Olha só, moçada, nós temos alguns elementos das ondas que a gente precisa saber. Na verdade, aí são 3 pontinhos e 2 distâncias. Então eu coloquei uma onda transversal, que é mais fácil a gente analisar essas situações. Eu vou colocar alguns pontos sobre essas ondas, como por exemplo, o ponto mais alto da onda é um ponto, nós chamaremos de crista. A crista da onda é o ponto mais alto da onda que nós temos. Eu coloquei aqui um eixo, que chamamos de eixo médio, dividindo essa onda. Se for pensar em eixos cartesianos da matemática, eu poderia colocar o eixo X aqui e um eixo Y aqui, onde na parte de cima nós teremos valores positivos dessa crista e na parte de baixo valores negativos para a onda. Só que aqui embaixo nós não chamaremos de crista, nós chamaremos o ponto mais baixo desta onda de vale. Vale ou depressão. Vamos chamar de vale. É o ponto mais baixo da minha onda, correto? O ponto que está mais na parte negativa. E também nós temos aí pontos intermediários aqui, ó. Estes pontos aqui que são vários, onde cortam este eixo médio que vocês estão vendo aqui. Neste ponto ou nestes pontos, nós temos o que nós chamamos de nó. É o nó da minha onda, correto? Então nós temos que saber a princípio, para que na sequência nós possamos estudar aí alguns fenômenos chamados de fenômenos ondulatórios.
estes pontos, a crista é o ponto mais alto, o vale ou depressão é o ponto mais baixo, e esses pontos médios que cortam o eixo médio, eles são chamados de nós. Esses são os pontos. E nós teremos aí, na verdade, duas distâncias. Olha só, quando você conta a distância que vai da crista perpendicularmente aqui até o eixo médio, ou do vale perpendicularmente até o eixo médio, nós vamos representar pela letra A. E esta letra A refere-se à amplitude da minha onda, tá? É uma distância, você pode medir ela em metros. Essa amplitude, moçada, ela vai representar, digamos assim, a energia da onda. Quanto maior a amplitude, mais energia essa onda tem. Aí você pergunta, professor, mas todas as ondas, a amplitude que está aqui na parte positiva desse eixo médio, é a mesma coisa, é o mesmo tamanho que está na parte negativa? Não necessariamente. Mas nós só trabalhamos ondas regulares, então quer dizer que a amplitude que está aqui na parte positiva será igual à amplitude que está na parte negativa. O que muda é a orientação. Uma está abaixo desse eixo médio, que é o eixo X, está acima. Mas é uma distância. Tome cuidado, não é a distância da crista ao nó. Da crista ao nó não é nada, né? A distância da crista até o eixo médio, ou do vale até o eixo médio, correto? E nós temos também mais uma distância bem importante aqui, que olha só, eu posso medir essa distância de três maneiras, vai dar o mesmo valor. Saio de um nó e vou medir essa distância aqui, ó, passando por 1, 2, chegou no segundo. Esta distância aqui, nós chamaremos de comprimento de onda. Mas essa distância pode ser medida aqui entre nós, entendeu, né? Assim como eu posso medir também entre cristas, eu posso medir entre duas cristas. Professor, é a mesma distância? É. Ou eu posso medir entre dois vales. Professor, é a mesma distância? É, nós só estudamos ondas regulares. Isso nós chamamos de comprimento de onda, que nós vamos representar por uma letrinha grega chamada de lambda, tá? É lambda, é assim que faz ela, tá? Isso é o lambda, é uma oscilação completa, ou seja, ó, saiu daqui, do ponto mais alto, por exemplo, passou pelo nó, pelo vale, pelo nó, chegou no ponto mais alto de novo, ou seja, fez uma repetição. Quer dizer que essa onda percorreu um lambda, um comprimento de onda. Ou saiu de um nó, foi no ponto mais baixo, passou pelo nó, foi no ponto mais alto, chegou pelo nó de novo. Isso quer dizer que ela fez uma repetição, ela percorreu um lambda. Estamos entendidos? Este lambda que eu vou colocar aqui para vocês, o lambda, ele é conhecido como comprimento de onda, ok? Comprimento de onda. E como a amplitude, eu já vou até colocar para vocês aqui, ó, ele é medido em metros, que é o sistema internacional, ok? Então, nós temos o comprimento de onda, que é a distância que ela percorre até realizar um ciclo completo, e a amplitude, que é a distância da crista ao eixo médio, ou do vale até o eixo médio. Estamos entendidos? E, logicamente, nós vamos utilizar duas características que vocês já estudaram, nós já estudamos, que é sobre período e frequência, tá? Quando eu falo para vocês sobre o período, não esqueça, você já sabe o que é o período. É um tempo. Tempo para quê? Para uma oscilação completa. Isso quer dizer que o período, ele é o tempo que demora para percorrer um lambda. Saiu daqui, deu uma oscilação completa. Quanto tempo demorou para isso? Saiu daqui, deu uma oscilação completa. Quanto tempo demorou para isso? O período. Assim como você também não vai esquecer, são grandezas que nós já estudamos a respeito da frequência. Não é à toa que o professor, quando falou para vocês sobre movimento circular, eu falei movimento circular, os movimentos mais importantes que nós estudamos, porque nós aprendemos alguns termos, que esses termos são aplicáveis em outras partes do conteúdo, que é o caso da parte do ondulatória.
sabe o que é período? É o tempo para uma oscilação. Frequência refere-se ao número de oscilações. Então, moçada, o que eu vou chamar a atenção de vocês? Eu vou falar para vocês prestarem atenção nisto aqui, ó. O tempo é em segundos e a sua frequência em hertz. Quantas oscilações esta onda dá a cada segundo? É a sua frequência. Lembrando daquela relaçãozinha que a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Estamos entendidos? Então, moçada, eu vou sair um pouquinho da imagem. Se você quiser dar um print na tela, esta é a hora. E ó, é top! Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bem importante a introdução ondulatória para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo na sequência. Então não esqueça, antes de fechar esse vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilha com a galera e também segue a gente lá no nosso Instagram. Qual é o Instagram, professor? Aquele que você não aguenta mais ouvir eu falar, mas eu vou continuar falando. Uau! Nice! Traga com os profs! Beijo no coração! Tchau, gente!